Vamos dar início à nossa reunião, nos preparando com a prece, que possamos trabalhar a nossa sintonia e entendendo que nós estamos aqui para buscarmos mais conhecimento que essa doutrina possa nos passar, para que nós possamos ter um comportamento no mundo com razão, com conhecimento, ciente de que estamos aqui fazendo nossas escolhas. Somos espíritos imortais, indestrutíveis, mas com o corpo perecível. A morte para o corpo acontece, mas para nós espíritos não. Portanto, tenhamos que conservar, que trabalhar a nossa recuperação como espírito. Vencer as dificuldades que ainda contemos em nós, trabalhar as dificuldades que ainda temos em lidar uns com os outros, e buscar nos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama o Criador ama tudo que Ele criou, as suas criaturas e as coisas que estão sendo criadas. Portanto, Senhor, que tenhamos bastante sensibilidade para entender o que essa doutrina nos oferece, que é a oportunidade de nos autoavaliarmos e mudar a nossa vida no sentido do bem. Porque viemos de muitos e muitos tempos recuperando as nossas vidas através dos estudos e aprendizado que a vida nos oferece. Mas ainda somos espíritos comprometidos, por isso ainda estamos encarnados num planeta de prova e expiação. Ajuda-nos, portanto, Senhor, nessa vez que já conhecemos essa doutrina, buscamos essa doutrina, que ela faça valer em nós a razão e o conhecimento para nós fazermos a nossa mudança. Graças vos damos, que assim seja. Que Jesus esteja conosco, que os bons amigos espirituais que aqui estão a nos inspirar, nossos anjos guardiães, possam nos auxiliar a todos nós encarnados e desencarnados que aqui nos encontramos. E que a nossa irmã Sueli, bastante inspirada e com todo o conhecimento que ela tem, possa passar para nós o que nós viemos buscar, que é o conhecimento para nós nos melhorarmos através dele. Graças vos damos, que assim seja. Uma boa tarde a todos nós. Vamos para a nossa tarefa, né? Hoje nós estamos aí na última terça do mês e do ano, né? Então eu até conversei com o Zé Manel hoje mais cedo, que talvez ele tivesse que vir para mim. Aí ele falou assim, olha, não tem pergunta, né? Você pode até levar um tema para desenvolver, porque não só tinha uma na sexta-feira e nós tivemos que abordar, né? Mas hoje, no caso, o esclarecendo dúvida, e quem tiver pergunta, a gente aborda a pergunta, tenta esclarecer, como a gente às vezes fala que embola mais do que, né, do que esclarece, e se não tivermos mais perguntas, faremos outras abordagens, outros comentários a respeito, né, da doutrina espírita. Mas Elvira tem, né, Elvira? Eu não sei te explicar exatamente por que eles não aceitam, mas não aceitam. Porque alguma coisa eu já li a respeito, que o Messias que eles esperavam era muito diferente daquele que se dizia ser o Messias. Completamente diferente, né? Eles entendiam o Messias mesmo como o rei dos judeus, mas com uma outra conotação, com outro comportamento, com algo mais assim ostensivo, mais direto, balançando as estruturas, né, tanto materiais quanto espirituais. Espirituais ele balançou, mas as materiais, né, ele não se envolveu muito. Então, realmente, aquele Messias que eles conheceram não era o Messias que eles esperavam, né? Eles não comemoram esse Natal nosso como sendo o nascimento do Mestre, né? Do Messias. Eles estão esperando até hoje, realmente, né? Mas eu não sei te explicar quais são os fatores todos que envolvem essa rejeição, né, do próprio Jesus. Agora, um dos fatores é que eles não contavam com esse Messias dessa forma como ele veio. Jesus pregando a humildade, né, pregando assim, eles acreditavam no amor que ele veio provar e tudo, mas não com aquela humildade toda que ele trouxe, né?
Muita gente até hoje não entende por que ele se deixou, já que ele era o Filho de Deus, que ele era o poderoso, que ele ressuscitava os mortos, que ele fazia os milagres, por que ele não fez nele mesmo? Né? Por que ele não fez nele mesmo? Ele se deixou abater, ele se deixou prender, ele se deixou humilhar, ele foi para a cruz, ele se deixou matar, não é isso? Então, na opinião de muitas pessoas, e eu acho inclusive que na dos judeus isso entra forte nessa situação, porque o mestre não precisava, realmente, se ele sendo o rei dos judeus, sendo aquele que veio, né, para moralizar a situação, como é que ele acaba daquele jeito? Né? Como é que ele acaba daquele jeito, que ele acaba humilhado, preso, crucificado, né? Como que ele acaba daquele jeito? Pois é, tudo isso, a mensagem do mestre, ela não foi entendida. Ela não foi entendida nem pelos próprios apóstolos, ela não foi entendida pela família dele, e muito menos por nós ela foi entendida. Que se ela tivesse sido bem entendida e compreendida por nós não estaríamos nem hoje aqui estudando isso. Pelo tempo que tem, pelas encarnações que nós já tivemos, nós não entendemos, né? Nós não entendemos o dar a outra moeda. A gente não entendeu mostrar, né, a outra moeda, dar a outra face. A gente nem entende que dar a outra face é dar a outra face para bater. E não é isso, né? Então, o evangelho está aí muito deturpado, porque a gente sabe que o evangelho em si, ele não foi escrito por Jesus, ele foi escrito muitos anos depois, com aquilo que contam, e a gente sabe exatamente esse negócio do conto, né? O conto quem conta aumenta um ponto e também põe de acordo com as convenções, né? Tanto que os próprios evangelistas, eles se divergem, eles não se entendem, né? Eles mesmos, se a gente for ter João, Lucas, Mateus, né? Eles não contam o mesmo fato da mesma forma, até mesmo com o próprio nascimento de Jesus. Eles divergem nessa opinião sobre essa questão do presépio, né, de Jesus ter nascido numa estrebaria. Só um que fala alguma coisa a respeito. Então a gente sabe que tudo isso tem muita invenção, né, tem muito acréscimo, tem muita coisa aí de acordo com a necessidade na época. Então não dá para seguir isso tudo a risco. O que nós temos que realmente nos preocupar foi com a mensagem dele, com a boa nova que ele trouxe, né? Que foi o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa foi a temática da mensagem dele. Foi isso que ele veio ensinar. E ele demonstrou isso na própria cruz. Ele demonstrou isso. O amor a Deus sobre todas as coisas, e nada daquilo ali estava acontecendo sem a permissão de Deus. Havia uma razão para aquilo tudo ali, né? E a razão vem bem forte depois, quando houve a ressurreição dele, que o povo entendeu uma ressurreição em corpo, né? E não foi isso, foi em espírito, ele reapareceu com um corpo espiritual, tanto que ele, quando ele apareceu, ele não foi reconhecido, né? Ele teve que se identificar, ele teve que dar, digamos assim, pistas de quem ele era para que ele fosse reconhecido. Então ele estava um pouco diferente, porque não era o corpo de carne. Então tudo isso, a morte dele na cruz, a crucificação, a humilhação, tudo isso que ele passou, ensinou a humildade, ensinou a vitória do bem sobre o mal na ressurreição e não na crucificação, né? Que ele veio provar, isso tinha que acontecer para que ele provasse a vitória da alma sobre o corpo. Para isso o corpo tinha que morrer, né? Para ele provar a vitória da alma, do bem sobre o mal, tudo que ele ensinou em termos de matéria, que o espírito é que importa, tudo isso que importa, o corpo tinha que perecer para que ele pudesse dar esse exemplo maior. E foi o que aconteceu. Então, na ressurreição, que é no reaparecimento de Jesus, de outra forma, é que ali realmente ficou bem entendida essa questão do bem sobre o mal. Mata-se o corpo, mas não se mata a alma, não é? E a alma permanece, e é ela que comanda, é ela que dirige tudo, é ela que reúne toda a sabedoria. Então, toda a mensagem dele
está muito mesclada de muita coisa, ele falava com alegoria. Então, realmente, não é muito fácil entender, e tudo que a gente tem aí escrito é questionado. Inclusive a data, né? Até a Zé Manelto falou para mim hoje que falou na sexta-feira para as pessoas, eu não sei quem aqui estava, né? Na sexta, que ele foi dar uma pesquisadinha em outros personagens antigos, demais, né? De muito antes de Jesus, e ele encontrou três personagens que nasceram em 25 de dezembro, foram crianças prodígio, aos 30 anos começaram a pregar, morreu com 34 anos, tudo 33 no caso, né? Tudo igualzinho, crucificado, né? Pregava. Então ele encontrou três personagens muito antes do mestre que passaram pela mesma situação. E se a gente for verificar na história, no Egito Antigo, nós tivemos personagens que foram até depois que o mestre veio, que foi dado como o único filho de Deus pela igreja, aquelas coisas, foram até trazidos à tona nessa situação, porque eram pessoas tão conhecidas e tão assim, não vamos dizer miraculosas não, mas tão cheias, né, de moral e de superioridade quanto o Mestre Jesus, né? Então a gente não sabe até quando tudo isso foi verdade. Não se tem, olha, de Jesus, não tem nada na história praticamente. Não tem praticamente nada. Não se sabe nem quando foi que ele nasceu. Nem quando foi que ele nasceu. Conhece-se na história um personagem, que eu até esqueci o nome, que foi assim, extremamente semelhante a ele. Muito semelhante a ele, fazendo as mesmas coisas que ele fazia, hein? Não é Órion. Órion é um deles que veio muito antes de Jesus, hein? Dionísio, mas muito antes de Jesus, esses dois, né? Órion, Dionísio, e tem um outro também. Acift, não sei, tem alguma coisa parecida com isso, mas muito antes de Jesus. Mas esse que eu estou falando, ele é da época de Jesus. Ele, na mesma época do mestre, eu esqueci o nome dele, mas ele fazia as mesmas coisas que Jesus fazia. E dele tem registros na história. Tem registro do nascimento dele. Não é? Mas de Jesus mesmo, como eles apresentam a figura de Jesus, não tem registro. A história, os historiadores não conseguiram encontrar. E a própria igreja diz que 25 de dezembro foi instituído esse Natal por causa do final das festas pagãs, né? Então isso aí são convenções. Então a gente tem que realmente tirar o que é melhor disso tudo, que é a mensagem dele.